O Evangelho Adventista, as implicações do pós-lapsarianismo em relação à doutrina da justificação pela fé. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu volto a falar de um daqueles temas que é dos meus prediletos nesse canal, que é sobre o perfeccionismo adventista, tá bom? Esse é um assunto bastante amplo, bastante interessante, já falei bastante sobre ele. Em grande medida, esse assunto é um assunto que reúne inúmeras perspectivas cristológicas, soteriológicas e escatológicas dentro de uma mensagem que alguns adventistas creem ser muito importante, muito urgente, verdadeira e etc., que é condensada naquilo que a gente chama de teologia da última geração. Tá bom? Já falei bastante sobre isso nesse canal, etc. É um assunto que é bastante recorrente, né, no meu pensamento e tal, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, eu vou tomar como base algumas coisas deste livro aqui, Porque Jesus Ainda Não Voltou, de Herbert Douglas, para contextualizar um pouco desta questão para aqueles que ainda não são muito aprofundados dentro desta discussão, tá? Então veja, por exemplo, este livro diz que Jesus ainda não voltou porque nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda não estamos prontos. E o que é estar pronto? É quando a igreja realmente atingir uma condição de viver como Cristo viveu, sem pecado, de forma perfeita, vindicando a lei de Deus, o governo de Deus e etc. Se essa noção parece muito estranha para você, é importante você saber, entretanto, que ela também é estranha para muitos de nós, adventistas do sétimo dia. Dentro da igreja, existe uma certa divisão em relação a este assunto. Alguns adventistas de fato acreditam, né, que é possível viver sem pecar e que a gente pode viver sem pecar e vamos viver sem pecar e nos contextos da história final e inclusive a partir de hoje até o momento final da volta de Jesus e etc. E dentro do adventismo também existem aqueles que discordam absolutamente desta compreensão e acham que ela é herética e equivocada e etc. Então é importante vocês saberem que existe esse tipo de divisão dentro do adventismo, e essa, de fato, é uma questão muito intrigante e interessante que eu acho que vale a pena a gente trabalhar. Então, por exemplo, aqueles que acreditam, né, na teologia da última geração, usam os materiais do Herbert Douglas, aqui você vê, né, a vitória de Cristo reproduzida pela última geração. A ideia um pouco é assim, que assim como Cristo viveu sem pecar, a última geração também vai viver sem pecar, cumprindo aí este paralelo, reproduzindo, né, a vitória que Cristo teve e etc, e etc. Entretanto, o que acontece? Esse é um assunto bastante polêmico em relação a algumas das suas implicações, especialmente em relação à doutrina da justificação pela fé. Porque o que acontece? Dentro da visão protestante, a qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia subscreve, o homem é salvo pela fé e não pelas obras da lei, e não por nenhuma obra que venha de si mesmo, que contribua para a sua própria salvação. Não, nada disso. A salvação é unicamente da graça de Deus. É justificação pela fé. Entretanto, para, de alguma maneira, tentar não carregar implicações heréticas contra a doutrina da justificação pela fé, as pessoas que acreditam na teologia da última geração dizem que, na verdade, a justificação pela fé foi mal compreendida e ainda é mal compreendida, e só o adventismo entende a justificação pela fé de forma plena e verdadeira. E o ponto é o seguinte: Deus não nos justifica para a gente manter a nossa rebelião contra a lei de Deus e cometendo pecado. Deus nos justifica para nos dar vitória absoluta contra o pecado. E foi isso que o mundo protestante não entendeu, por isso o mundo protestante rejeitou a guarda do sábado e aceitou aí as mentiras de Babilônia, da Igreja Católica, não sei mais o que, mas o adventismo é uma igreja diferente e vai não só guardar o sábado, como vai vencer o pecado e vai ver Jesus voltar nesta condição irrepreensível, sem pecado, sem mancha, sem mácula, e a igreja será perfeita. E claro, eles não dizem isso em relação a todos os adventistas ou à instituição, mas ao grupo dos verdadeiros adventistas. Então, é importante você entender que os proponentes
e aqueles que acreditam na teologia da última geração acreditam que eles são uma igreja fiel dentro do adventismo do sétimo dia mais amplo, que contém muita gente infiel, tá bom? É importante vocês entenderem esse tipo de dinâmica sociológica, eu diria, dentro desta compreensão de uma forma geral. Aí, para vocês verem assim o que eu estou falando não é brincadeira, que realmente tem adventista que pensa desta forma, eu vou ler alguns trechinhos aqui do livro do Herbert Douglas para vocês. E aí ele diz o seguinte: em seus 33 anos, Jesus provou a todos os seres não caídos que Satanás é um grande mentiroso. Ele provou que a lei de Deus não é injusta, que Deus também é abnegado, que a misericórdia e a justiça não são qualidades opostas, mas os dois lados da moeda chamada amor ou santidade. A dúvida, porém, podia ainda persistir. Se não nos mundos caídos, pelo menos entre homens e mulheres da terra. Sim, Jesus fez o que o homem nunca foi capaz de fazer. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele conseguiu, mas ele era Deus, não era? O que deveríamos esperar? Que ele falhasse? Mas eu não sou Deus. Eu não nasci do Espírito Santo. Sou apenas um ser humano possuidor de todas as fraquezas da raça humana que correm em meu sangue. Como esperar que eu viva sem pecar como Jesus viveu? A tragédia é que a teologia cristã muitas vezes reflete essa frustração humana. Supostos teólogos ortodoxos, na tentativa de ressaltar a vida isenta de pecado de Cristo, esforçam-se ao máximo para enfatizar que Jesus foi homem no que diz respeito apenas à semelhança física conosco. O pensamento que ele foi humano em todos os aspectos, no entanto sem pecado, soa-lhes como algo irreverente e detestável. A fim de silenciar essa dúvida derradeira, que Jesus não cometeu pecado porque ele era Deus, e não de fato um homem que enfrentou o pecado com as mesmas armas que o restante da humanidade, Jesus agora espera que a sua igreja reproduza aquilo que ele conquistou, provando novamente que o homem com sua natureza caída pode viver sem pecar. Essa demonstração completará a vindicação do caráter e do governo de Deus e colocará um fim na questão levantada contra a sua justiça e misericórdia para sempre. Uma geração de cristãos confirmará a vitória conquistada pelo nosso Senhor. O homem não precisa ceder à tentação, o homem não precisa permanecer pecador. Então aqui você tem os contornos básicos da teologia da última geração. E eu gostaria de falar um pouco aí do pós-lapsarianismo e da doutrina da justificação pela fé dentro desse contexto. Então vamos lá. O que é o pós-lapsarianismo? É a ideia de que quando Deus se fez homem na pessoa de Cristo, ele se fez um homem por completo. Ele era homem de verdade. E como é que é a natureza do homem de verdade? É uma natureza inclinada ao pecado, é uma natureza pecaminosa. Se Jesus não tivesse esta mesma natureza do homem, ele não poderia ser chamado de homem. Esta é a lógica na qual trabalha o pós-lapsarianismo. Justamente é a natureza após a queda. Jesus veio após a queda. Então Jesus veio com essa natureza. Como é que Jesus iria nascer após a queda com a natureza antes da queda? A sua natureza humana? Não dá. Não é assim que funciona. Jesus ele veio viver a vida na natureza pecaminosa e foi nessa natureza que ele não pecou. Por isso, nós podemos ter a esperança de também não pecar, mesmo tendo uma natureza pecaminosa. E o Herbert Douglas diz que é uma tragédia quando a teologia tenta explicar esse dilema e querer dizer que, na verdade, Jesus não foi assim totalmente homem, porque ele também era Deus, e já que ele era Deus, ele conseguia fazer o que a gente não consegue fazer, e agora a gente louva a Cristo porque ele viveu sem pecar, mas em relação à nossa própria vida, a gente sempre se desanima e pensa assim, a gente não pode viver sem pecar, então pecado é uma coisa normal, vamos pecar à vontade e etc. Não!
A verdadeira mensagem adventista é que nós não podemos viver em pecado. E já que a gente não pode viver em pecado, a gente tem que viver no contrário disso, que é na vitória absoluta contra o pecado. Porque não adianta você vencer o pecado 99%. Então, em 99% do tempo, eu não traio a minha esposa. No 1% do tempo, eu vejo pornografia, traio, vou em motel com prostituta, qualquer semelhança com a realidade é só coincidência, tá, pessoal? E etc, e etc. Não. Para vencer o pecado, tem que vencer 100%. E assim é que muitos adventistas acreditam que o Adventismo do Sétimo Dia é uma igreja especial porque tem essa mensagem da verdadeira justificação pela fé. Então, quando eu aceito Cristo pela fé, eu sou perdoado de todos os pecados. E a partir daí eu vou viver em obediência perfeita à lei de Deus. E se eu não conseguir ser perfeito? Bom, eu vou me esforçar até conseguir. E eu preciso conseguir, pelo menos antes que a porta da graça se feche, porque quando a porta da graça fechar, eu vou precisar estar sem pecado para poder estar em pé diante de Deus, sem o intercessor que é Cristo, e etc, e etc, e etc. É por isso que eu falei que a doutrina da teologia da última geração tem a ver aí, ó, com cristologia, soteriologia e escatologia, tudo dentro desta questão aí da doutrina da teologia da última geração. Existe muita coisa que eu já falei sobre esse assunto, poderia reenfatizar nesse momento, mas o mais importante é a gente perceber uma dinâmica que aponta para o futuro, a última geração. Porque quando você pergunta para as pessoas que acreditam desta forma, nesta doutrina, se elas vivem sem pecar, sempre eles buscam sair pela tangente e dizer que não é bem assim, que as coisas são complicadas, é necessário morrer para si mesmo, isso não é simples e fácil. Então muitas vezes elas ainda podem errar, mas a verdade de Deus é que é possível não errar. Porque senão Deus é injusto, porque senão a lei de Deus não pode ser obedecida, porque senão o diabo tem razão nas acusações que ele faz contra Deus, e etc, e etc, e etc. Então, o que acontece? Para tentar evitar o foco sobre eles nesse momento, eles dizem assim, olha, talvez nesse momento eu não viva sem pecar, mas lá no futuro, quando a última geração surgir, quem fizer parte dela vai viver sem pecar. E se eu fizer parte dela, eu vou vencer essas lutas que eu tenho hoje, vai chegar um momento que eu vou parar de pecar, e quando eu parar de pecar eu vou estar pronto para ver Jesus voltar, porque de outra forma eu serei condenado junto com os ímpios que odeiam a lei de Deus, e esses evangélicos e católicos e espíritas e ateus e mundanos, todos não guardam o sábado, e só por isso já rejeitam a lei de Deus, e ainda tem as questões de sexo, dinheiro, violência, maldade, mentira e tudo mais, e o adventismo do sétimo dia pode e deve estar acima destas questões como um todo, e etc. Beleza? Então é importante vocês entenderem como é que o adventismo raciocina em relação a isso. Alguns proponentes e alguns crentes na teologia da última geração, inclusive, pensam que esse é o próprio evangelho adventista. Todo e qualquer outro evangelho é falso. O evangelho dos calvinistas, dos arminianos, dos católicos, dos espíritas, dos pentecostais, é tudo falso. Só esse evangelho da última geração, do adventismo do sétimo dia verdadeiro, que é um grupinho dentro da igreja de uma forma maior, é que é a verdadeira mensagem de Deus. E essa mensagem deve ser espalhada e conhecida, porque agora essa mensagem veio em todo o seu poder, e é o clamor, é o alto clamor, o terceiro anjo, o fim do mundo e tal, etc. É tudo bem interessante, né? Bem apocalíptico, bem clímax da história e etc. Entretanto, os nossos amigos pós-lapsarianos, perfeccionistas, adeptos da teologia da última geração, eles esquecem que nós estamos vivendo já milênios de história cristã e não há nada de novo debaixo do sol, não é verdade? Eu gostaria de apresentar para vocês um perfeccionista pós-lapsariano no século IV da era cristã, São João Crisóstomo. Tenho aqui nas minhas mãos o comentário às cartas de Paulo dele. Inclusive, esse aqui é o volume 1, são 3 volumes, os outros 2 estão aqui. E aqui nós temos basicamente os comentários dele sobre a carta aos Romanos, sobre a carta aos Gálatas e aos Efésios. Então nós temos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui quantas páginas são nesse treco.
quase 1000 páginas, 900 e tantas páginas, para comentar as 3 cartas de Paulo, Romano, Gálatas e Efésios. Então aqui, basicamente, ele faz um comentário da carta aos Romanos verso por verso, e eu gostaria de ler algumas coisas que ele escreve em relação a Romanos capítulo 8, versos 3 e 4, e vocês vão perceber que o perfeccionismo pós-lapsariano é tudo menos novo na face da Terra, tá? Segundo a introdução do livro aqui, o Crisóstomo viveu, deixa eu ver aqui com certeza, entre os anos 347 e 407 da era cristã. Então estamos falando ali de 4º para o 5º século, beleza? Isso é importante da gente entender, porque se alguém acha que a mensagem do pós-lapsarianismo, ou do perfeccionismo, da vida sem pecado é nova, pode cair do cavalo, porque é tudo menos nova, tá bom? Então vamos lá. Romanos 8, verso 3, texto clássico, né? Porquanto o que fora impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado condenou o pecado na carne. Então, comentando este texto, o São João Crisóstomo nos diz algumas coisas muito interessantes. O estilo de escrita dele é um pouco rebuscado, então talvez não seja tão fácil para todo mundo acompanhar os raciocínios dele, mas eu vou tentar explicar os raciocínios dele de uma forma didática e clara para todo mundo poder apreciar o seu pensamento. Eu tenho várias discordâncias com coisas que o São João Crisóstomo diz, tá bom? Mas o respeito como um grande teólogo, um grande pai da igreja, uma pessoa com uma obra extraordinária de vida. João Crisóstomo foi um dos grandes pregadores, né, do cristianismo nascente, pegou uma fase muito complicada da história da igreja, um dos pais da tradição oriental da igreja cristã, não da tradição ocidental, é importante vocês entenderem isso. E basicamente ele vai comentar o texto de Romanos 8,3 dizendo o seguinte: de novo parece aqui, de fato, reprovar a lei, mas de um exame atento se deduz que a louva grandemente, demonstrando estar de acordo com Cristo e aos seus preceitos que são idênticos. Então ele diz o seguinte: quando Paulo diz que era impossível a lei porque ela estava enfraquecida pela carne, não sei o quê, a impressão que ele dá é falar mal da lei, reprovar a lei. Mas ele diz, quando você lê o texto atentamente, você percebe que ele louva grandemente a lei e demonstra que a lei está de acordo com Cristo, porque os preceitos de Cristo são idênticos aos preceitos da lei. Isso é importante, porque inclusive Cristo é Deus, a lei de Deus é a lei de Cristo. Não pode haver nenhum tipo de contradição entre a lei de Deus e a lei de Cristo, sob pena de haver contradição entre Cristo e Deus. Se Cristo é a encarnação de Deus, é Deus feito homem, não pode haver nenhuma contradição entre a lei de Deus e Cristo. Aí ele fala assim, pois ele não disse o que havia de mal na lei, e ele diz o que era impossível à lei, e ainda acrescenta, porque estava enfraquecida, e não porque ela agia mal ou armava ciladas. Paulo não atribui fraqueza à lei, e sim à carne, dizendo enfraquecida pela carne. Nesse trecho não dá o nome de carne à própria substância e ao sujeito, mas ao senso mais carnal. Dessa forma, liberta o corpo e a lei de incriminação, não só por isso, mas também pelas palavras subsequentes. Aqui você vê o seguinte, Paulo em nenhum momento escreve que a lei tinha nenhum problema, mas que a lei era impossível, por exemplo, nos justificar e etc., porque ela estava enfraquecida pela carne, mas não porque ela era má, porque ela era injusta, porque ela armava ciladas ao ser humano e colocava regras impossíveis do ser humano cumprir. Não. Na verdade, o problema está na carne e não na lei. E ainda assim ele fala que a carne, nesse caso, não é sinônimo do corpo ou do eu, mas da carnalidade do ser humano. Então, por exemplo, a culpa do pecado não é porque eu tenho corpo, não é porque a lei de Deus coloca um padrão que eu não posso seguir, mas é porque eu tenho esta inclinação e estas escolhas carnais como um ser
carnal. Então é basicamente isso que ele está dizendo aqui. Por enquanto, concorda 100% com a exegese pós-lapsariana perfeccionista do texto. E ele continua. Com efeito, se a lei fosse contrária, como Cristo veio em seu auxílio, cumpriu toda a justiça, estendeu-lhe a mão e condenou o pecado na carne? Faltava isto, porque já outrora, espiritualmente a lei condenara o pecado. Mas como? A lei fez o que era mais importante e o unigênito de Deus fez o mínimo? Absolutamente não. Deus fez o máximo. Ele que deu a lei natural e acrescentou a lei escrita. De outra forma, nada adiantaria o que era mais importante, a não ser que fosse proposto o que era menos importante. Pois qual a utilidade de saber o que se deve fazer sem praticá-lo? Nenhuma. Serve apenas para aumentar a condenação. De fato, quem salvou a alma também fez a carne dócil de conduzir. Com efeito, era fácil ministrar um ensinamento. Admirável era mostrar o caminho por onde este seria facilitado. Para tal veio o unigênito, e não se afastou sem nos ter libertado daquela dificuldade. Maior ainda era a modalidade da vitória. Não assumiu outra carne, mas a mesma, esgotada de trabalho. Seria como se alguém visse na praça uma mulher vil e trivial ser golpeada e se declarasse filho dela, quando era filho do rei, e assim a libertasse dos que a maltratavam. Foi o que ele fez, confessando-se filho do homem, assistindo-a e condenando o pecado. Não se ousou mais flagelar aquela carne, ou melhor, foi ferida com uma chaga mortal. Assim também ele foi condenado e morreu. Não a carne flagelada, mas o pecado que a torturava. Coisa digna da maior admiração. Se a vitória não fosse alcançada na carne, não seria tão admirável, porque também a lei o efetuou, mas foi admirável ter erigido o troféu na carne, que inúmeras vezes fora vencida pelo pecado e alcançou contra ele esplêndida vitória. Vê, pois, quantos imprevistos sucederam. O primeiro, de fato, que o pecado não venceu a carne. O segundo, que foi vencido, e vencido por ela. Não é a mesma coisa não ser vencido e vencer a que sempre fora derrubada. Terceiro, que não só ele venceu, mas também castigou. Não cometer pecado é não ser vencido, morrendo, porém, venceu e condenou, apresentando-lhe como tremenda a carne que anteriormente era desprezível. Assim, portanto, destruiu seu poder e apartou a morte infligida por ele. Enquanto atacava pecadores, segundo o direito infligiu a morte, mas quando entregou à morte um corpo impecável, foi condenado por ter agido injustamente. Vês quantos prêmios da vitória? A carne não foi vencida pelo pecado, venceu-a e condenou. Venceu-o e o condenou. Não apenas condenou, mas também condenou-o enquanto pecador. Tendo comprovado primeiro que agiu injustamente, condenou-o, não só por força e poder, mas também segundo o direito. Assinalou-lhe a respeito do pecado, dizendo, condenou o pecado na carne. Como eu falei para vocês, a linguagem do São João Crisóstomo é rebuscada e nem todo mundo talvez consiga, especialmente ouvindo a leitura do texto, apreciar a profundidade do que ele está dizendo. E é tudo muito interessante. Ele diz o seguinte, se a lei fosse contrária à vida, etc., por que Cristo viria em auxílio da lei para nos redimir dos nossos pecados contra a lei? Esse é o ponto. Se a lei tivesse algum problema, Cristo aboliria a lei e não viria nos redimir daquilo que é transgressão da lei, que é o pecado. Então veja que uma coisa interessante. Aqui o São João Crisóstomo diz, a lei não é o mais importante e Cristo está em segundo lugar. Na verdade, Cristo é o verdadeiro doador da lei, aquele que deu a lei natural e aquele que acrescentou a lei escrita. Entretanto, do que adiantaria Cristo nos dar uma lei que a gente não era capaz de praticar? Isso simplesmente iria aumentar a nossa condenação. Então o que ele fez? Ele salvou a nossa vida através da sua morte na cruz.
para nos mostrar o caminho da vitória, tal? E ele não veio conquistar a vitória fora da carne, mas ele veio em carne, encarnado, na mesma carne que a nossa, segundo São João Crisóstomo, para que de alguma maneira viesse a nos resgatar. E ele faz inclusive uma analogia bem interessante. Imagina uma prostituta na rua tomando uma surra, levando soco, chute, pedrada, as pessoas vão matar essa mulher. De repente o príncipe vem e diz: parem com isso, ela é minha mãe. Só que todo mundo conhece o príncipe e sabe que ele é filho do rei. Então, por respeito ao rei, eles param de matar a prostituta. E ele fala que essa analogia, de alguma maneira, coloca a questão do que Cristo realizou. Cristo, para inclusive impedir a morte da prostituta, ele morre no lugar dela. E morre na carne. E condena o pecado na carne. Então é muito interessante, né? A forma como ele coloca esta questão de uma forma geral. E aí ele diz assim: vê, quantas coisas imprevisíveis Jesus realizou com isso. Primeiro, o pecado não venceu a carne dele. Agora, era comum que o pecado vencesse a carne das pessoas, mas a de Cristo, o pecado não venceu. E como o pecado não venceu, ele foi vencido por Cristo. Por isso Cristo venceu o pecado. E ele não cometeu o pecado, por isso que ele venceu. Mas ele morreu e morreu como se fosse um pecador. E aqui a gente consegue ver a vitória dele de forma cada vez mais esplêndida, né? Ele venceu o pecado na carne, condenou o pecado na carne. E aí o São João Crisóstomo continua dizendo assim: Cristo não teve carne pecadora, mas semelhante à nossa, e era impecável, apesar de ter natureza idêntica à nossa. Veja que aqui São João Crisóstomo usa uma retórica extremamente parecida com a retórica pós-lapsariana. Cristo teve uma natureza idêntica à nossa. Então, se alguém acha que o pós-lapsarianismo é uma novidade surgida com o adventismo, que Deus concedeu esta verdadeira mensagem ao adventismo do sétimo dia, não conhece a história cristã básica, né? Quantas outras pessoas já acreditaram em algo nesta direção no passado? E qual que é a implicação disso que o São João Crisóstomo diz em relação à justificação pela fé e à vitória contra o pecado? E aí ele diz algumas coisas muito interessantes, comentando o verso 4. Ele diz assim, que tudo isso Deus fez a fim de que a justificação da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne. E aí ele pergunta, o que é justificação? O fim, o escopo, a ação excelente. O que ele queria e o que ele preceituou. Que fosses sem pecado. Cristo já nolo concedera. Opor-se e vencer estava em seu poder. Fruir da vitória é nosso. Por conseguinte, não pecaremos mais. Certamente não pecaremos, a não ser que estejamos muito alquebrados e dissolutos. Por isso ele acrescentou, não vivemos segundo a carne. São João Crisóstomo conduz à conclusão que o próprio pós-lapsarianismo adventista também conduz. Por que Cristo morreu? Para nos dar a justificação. Que é o quê? O fim, o objetivo e a ação excelente. Que é o quê? Nos dar vitória contra o pecado. Por conseguinte, não pecaremos mais. Esta é a visão de São João Crisóstomo. Ela não é da última geração, né, pessoal? São João Crisóstomo morreu aí no ano 507, né? Aliás, 407 no quinto século. Então veja só. Desde o quarto, quinto século, no mínimo, se prega pós-lapsarianismo mais vitória contra o pecado. E até hoje, a última geração não chegou. Os adventistas acham que porque agora eles estão pregando, os adventistas históricos, no caso, os perfeccionistas adventistas, eles acham que porque eles estão pregando pós-lapsarianismo e vitória contra o pecado, agora sim o povo está se preparando para a volta de Jesus e em breve Jesus voltará, porque em breve nós teremos uma geração de cristãos sem pecado. Acontece, porém,
que a palavra de Deus tem más notícias para quem acredita em cristão sem pecado. Veja, por exemplo, 1 João capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, João, escrevendo como cristão, escrevendo para cristãos, diz que se nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então como é que é essa coisa de ser sem pecado, viver sem pecado? Tiago capítulo 3, verso 2 diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não existe um homem, muito menos uma geração de homens sem pecado. Entretanto, uma coisa é importante a gente entender. Pecado é um conceito amplo e plural, e alguns sentidos do conceito de pecado nós podemos e devemos vencer. A rebeldia, a transgressão deliberada e odiosa da parte de quem não se submete a Deus, não ama a Deus, não está nem aí para a lei de Deus. Tudo isso deve morrer no cristão em função daquilo que Cristo realizou, de fato. Entretanto, a nossa natureza permanece insubmissa à lei de Deus e incapaz de se submeter à lei de Deus. Inclusive, nesse ponto, Ellen White discorda da exegese de São João Crisóstomo. Porque quando ela faz a exegese dela, de Romanos 8, verso 3, ela diz: a lei... a humanidade, a lei não poderia justificar o homem, porque na sua natureza pecaminosa a humanidade não poderia guardar a lei. Ou seja, a natureza pecaminosa impede a humanidade de guardar a lei. E nós só seremos absolutamente perfeitos em guardar a lei quando a natureza pecaminosa for erradicada da nossa realidade, e isso só acontecerá quando Cristo voltar e transformar a nossa natureza em um piscar de olhos. E é isso que o pós-lapsarianismo adventista se recusa a admitir e a entender. Por isso nós, adventistas, que não somos perfeccionistas, reputamos esta ala do adventismo como lunática e herética, para usar aí os termos historicamente atribuídos a este grupo. Claro, existe uma tensão dentro do adventismo em relação ao assunto, mas cai por terra aqui a noção de que esta mensagem adventista pós-lapsariana e vitória absoluta contra o pecado é nova, ela não é nova, e assim como esta mensagem do São João Crisóstomo não criou uma igreja sem pecado lá nas bandas da tradição oriental, esta mensagem também não transformou o adventismo do sétimo dia em uma igreja sem pecado, muito pelo contrário. Nós vemos em nosso meio pecados, não só em relação à transgressão do sábado, mas pecados sexuais, em relação à mentira, vaidades, orgulhos, transgressões diversas em relação a inúmeras questões, dinheiro e etc. Então não existe vida sem pecado para ninguém na face da terra. Por isso, salvação é graça mediante fé. Claro que pela fé devemos colocar em prática boas obras e buscar obedecer à lei de Deus de forma cada vez mais profunda, cada vez mais sincera, cada vez mais pulsante e real, mas nunca nos iludindo com esta mensagem linda na teoria do viver sem pecar e que não se concretiza na prática na vida de ninguém. Certo? E assim determina o Novo Testamento, determina a palavra de Deus desde o Antigo Testamento também, de maneira que nós estamos vacinados contra a heresia perfeccionista em nome daquilo que nós acreditamos da parte da palavra de Deus. Então fica claro que o evangelho adventista não é este perfeccionismo pós-lapsariano que essas pessoas pregam. E ainda que fosse esta retórica de que esta é uma mensagem nova para finalmente trazer as pessoas ao verdadeiro poder do Espírito Santo e ao verdadeiro evangelho para torná-las sem pecado, não é verdade, porque essa mensagem é bem antiga e nunca foi vivida na prática, porque o próprio São João Crisóstomo, que acreditava também nessas coisas, foi pecador, inclusive também não guardava o sábado e etc, e etc. E assim é, e de maneira que mesmo que ele guardasse o sábado também seria pecador em outras coisas, e assim é a realidade. Somos pecadores e permanecemos pecadores. Gostem os perfeccionistas ou não.